Olá, me chamo Franklin, tenho 28 anos. Moro em uma cidade chamada Lavras, no estado de Minas Gerais. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2007. Naquele tempo, assim como desde que eu me entendo por gente, eu ia muito para a roça de um tio meu, onde ia muitos parentes também. Meu tio era um homem sozinho, sem muitas despesas, e por isso conseguiu comprar aquele sítio sem muita dificuldade. Já os irmãos dele não tinham sítio, por isso sempre íamos todos para lá. E isso era uma alegria para o meu tio, já que ele não tinha esposa nem filhos. Naquela região morava todo tipo de gente, casados, solteiros, e também morava um homem em um sítio que ficava a uns 2 quilômetros do sítio do meu tio. Esse senhor morava sozinho e tinha uma plantação de tomates. O sítio dele pode-se dizer que era 80% plantação de tomates. Era um senhor que cuidava muito bem daquela plantação. Em um certo dia, no ano de 2004, aquele senhor veio a falecer e o sítio dele ficou lá abandonado, visto que o sítio dele ficou anos em inventário de seus parentes que moravam na cidade. E enquanto estava em inventário, nada foi feito daquele sítio. Ele ficou lá abandonado. No decorrer do tempo em que aquele senhor faleceu, começaram a espalhar algumas lendas sobre ele naquela região. Alguns falavam que já viu o espírito dele nas estradas à noite, pois ele costumava ir até a cidade a pé para beber pinga no bar. Outros relataram até mesmo já terem visto seu espírito andando pela plantação de tomates durante as noites e madrugadas. Alguns falaram que viam alguma coisa andando com uma vela na plantação, coisa que às vezes ele fazia no tempo em que era vivo. Naquela época, eu ainda era um adolescente e ficava fascinado por aquelas histórias. Não só pela história daquele senhor, mas também por várias outras que o povo dali contava. Até que no ano de 2007, estávamos no sítio, eu, alguns primos, tios e tias. Já era noite por volta de 10 horas. Havíamos acabado de jantar e estávamos todos na sala assistindo TV e conversando. Foi quando minha tia foi até a cozinha e percebeu que estava faltando algumas coisinhas para o almoço de domingo. Naquele tempo, eu e outros primos tínhamos o costume de dirigir carros naquela região, mesmo sendo de menor e não tendo carteira. Eu disse à minha tia que poderia ir até a cidade naquele momento, buscar as coisas que ela queria no carro do meu tio. Geralmente, quando fazia isso, eu deixava o carro na entrada da cidade para não ter o risco de cair em alguma blitz. Meus primos estavam na sala também e disseram que iriam comigo. Meus tios conversaram lá e resolveram liberar o carro para que fôssemos até a cidade. Entramos no carro, eu e mais 3 primos, e fomos até a cidade. Iríamos em uma venda que também funcionava como bar, e por isso estaria aberto até aquela hora.
Depois de ir até a cidade fazer as compras que minha tia queria, foi bem rápido, afinal era pouca coisa. Entramos no carro e estávamos voltando naquela estrada de terra. O sítio daquele senhor que faleceu era meio que caminho. Teríamos que desviar apenas uns 500 metros da rota do nosso sítio. Foi quando tivemos a ideia de ir até lá na porta e ver se víamos alguma coisa fora do normal por lá. Paramos o carro na porta daquele sítio abandonado e quando saímos do carro, podia-se sentir algo estranho. Aquele lugar realmente dava arrepios. Pulamos a porteira que estava com uma corrente e nos aproximamos da casa. Mas nada vimos, somente sentíamos um ambiente pesado. Chegamos até a olhar para a plantação de tomate, mas nada de anormal também. E começamos a acreditar que tudo o que se contava sobre aquele senhor não passava de balela. Foi quando começamos a nos afastar e ir em direção à porteira para irmos embora. Afinal, meus tios já poderiam começar a ficar preocupados com a nossa demora. Quando íamos pular a porteira, um de meus primos grita: "Gente, alá!" Todos nós olhamos e podia-se ver uma luz no meio da plantação. Era como se alguém estivesse segurando uma lamparina e estivesse andando bem rápido lá dentro. Quem quer que fosse, estaria tentando sair da plantação para vir em nossa direção. Ficamos ali esperando para ver quem iria sair da plantação. E quando aquela luz saiu, não podíamos acreditar no que estávamos vendo. Realmente era uma lamparina ou um lampião, mas não havia ninguém segurando. Quem estava segurando aquilo estava invisível. Apenas a lamparina fazia movimentos, como se alguém a estivesse segurando. Aquele foi o maior susto de nossas vidas. Rapidamente começamos todos a pular aquela grande porteira do sítio, enquanto a lamparina vinha até nós sozinha. Entramos no carro e saímos dali sem olhar para trás. Não iríamos contar para nossos tios essa nossa aventura, mas devido às circunstâncias, acabamos contando tudo o que tinha acontecido. A partir daquela noite, não tivemos dúvidas que realmente o que os outros contavam era verdade. O espírito daquele senhor ainda vigia sua plantação de tomates. E fico pensando do porquê disso. Será que essa é a sua sina? Ficar vagando pela eternidade naquele sítio, sendo que nem vivo ele está mais? Após aquela noite, nunca mais fui a mesma pessoa. E sempre fico pensando no que irá acontecer comigo quando chegar a minha hora. Boa noite.